Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fersi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres. Oi, minhas comadres, eu sou o Carlos. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres. E antes de começar, claro, quero agradecer o time do Le Hub, que segue aí com a gente lado a lado, fazendo com que esse podcast possa acontecer. E sigam as nossas redes sociais, @podmadres. A gente tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Twitter, tá no LinkedIn, no Facebook, no Ask FM, no Formspring, no Orkut. Do Leste FM. No Leste FM, da Scroble delas. Scroble delas. Lembrando que estamos agora com a nossa playlist de cortes, onde vocês podem conferir os melhores ou piores momentos dos nossos episódios, tá? Então não deixa, segue lá o canal, se inscreve, compartilha, marca a gente nos posts que vocês compartilham, que a gente tá repostando sempre, tá bom? E minha comadrinha se apresenta, Fersi. E aí, tudo bem? Hoje mais um dia aqui com a minha queridoníssima. Hoje você vinha? Hoje você queria vir? Hoje eu queria vir, amiga. Que Hoje bom, eu já fico tava com feliz, saudade. tava realizada. Uma semaninha eu já fiquei com saudade. Ficou com saudade? Amiga. Nossa senhora, nem parece que a gente, né, não fica todo dia conversando, né, o tempo todo. Mas sou o Fersi, me sigam nas redes sociais. Você não divulgou seu Instagram hoje, né, amiga? É no final, amor. Mas divulga de novo. É E quem não Carlos fica até o Nogue, final... N-O-O-G. Não, mas tem que ficar. Tem que ficar. O melhor tá no final. Que aí eu vou mostrar os canais. Me sigam nas redes, @oifersi. Hoje a gente trouxe A gente é temática, né, amiga? Como você... Temática. A gente trouxe um tema hoje, né, amiga? Que vai tocar num lugar aí que é... Talvez sombrio. Talvez feliz. Será, amiga? Talvez um lugar icônico. No episódio de hoje, então, as madres. Vamos falar aí sobre um momento que faz parte de toda pessoa, né, da comunidade LGBTQIAP+, que fez parte da nossa também, como... Se alguém duvida, né? Somos dois tcholinhas, bichinhas. Se você não percebeu, porque eu sei que é difícil perceber, dá uma confusão, né? Não, eu acho que dá, amiga. Eu acho que a gente tem uma posturona, assim. Eu, quando eu visto uma camisa do de Cruzeiro, time, acabou, amor. Já me pergunta até se eu sou hétero. Joga bola. E aí? Você é zagueiro? Ai, a bola que eu jogo. Mas a gente sabe, né, que é um momento aí difícil, né, ali temido, né, que gera desconforto pra gente, gera ali uma ansiedade, mas que pra muita gente é até uma virada de chave, né, quando você chega nesse momento, né, então a gente sabe que a saída, né, do armário, né, que é o tema de hoje. É o tema de hoje, é a saída do armário. Saindo do armário. Percebeu? É algo que é muito discutido, né? Sobre a necessidade de sair do armário. É necessário? Não é? Vamos saber hoje. E claro, né, amiga? É importante a gente falar que a gente vai discutir também sobre a nossa ótica e as nossas vivências aqui. Cada um tem o seu contexto social, o seu contexto familiar, que faz com que seja melhor ou, né, mais desconfortável todo esse processo. E aí, madre, você saiu do armário? Quando você saiu? Se saiu, precisou de sair? Ou você está dentro dele até hoje? E que armários são esses? Amiga, um closet imenso. Eu precisei sair, porque senão ninguém ia perceber, cara. Amiga, não, eu não saí. Tipo assim, eu fui arrancado, né? Acho que quando eu fui arrancado do ventre da minha mãe, eu fui arrancado do armário, né? Porque ela é uma Moniclé, uma criança viada. Então, tipo assim, meio que não tinha muito o que esconder. E as pessoas já me tiraram do armário antes mesmo que eu pudesse entender o que era o armário e o que eu era, né? Então, tipo assim, desde eu já era uma criança super afeminada. Então, as pessoas já me apontavam de viado na rua, mesmo sem eu ter dimensão do que era aquilo. E aí... eu demorei muito tempo pra entender, assim, a minha sexualidade, que não é uma normalidade, né, e aprender a lidar com aquilo, de que eu não vivia sob um pecado. A minha família é muito católica e eu cresci dentro da igreja católica, então eu fui até a minha adolescência achando que eu tinha algo de muito errado comigo, que eu deveria ter vindo nessa vida uma menina, porque meu olho brilhava pros meninos e eu queria ser amigo das meninas, e só era amigo das meninas, e eu dançava, gostava de tudo que era de meninas. E aí demorou um pouquinho, assim, e tal. E aí teve umas épocas também que, né, porque é uma descoberta pra você, é uma descoberta pros seus familiares. Então, tipo assim, eu lembro da minha mãe pedir o meu irmão pra poder me ensinar a jogar bola. Pros meninos, pra ver se eu começava a jogar bola na escola. Velho, né?
A gente tem uma diferença de 10 anos. Pra ver se os meninos, tipo assim, paravam de mexer comigo, eu começava a jogar futebol, me enturmava mais com eles, porque eu só ficava com as meninas do recreio, não jogava bola. O único esporte que ela jogava era queimada. Rouba bandeira, sabe? Uma brincadeirinha mais assim. E dela lidar com isso mesmo. E aí, tipo, na minha adolescência, quando eu comecei a entender as coisas, e aí eu fui começando a viver mais um pouco da minha sexualidade dentro do possível ali, né? No interior, que a gente vem de uma cidade pequena, e aí com acesso à internet também, você vai acabando conhecendo outras pessoas, né? Então, tipo, era a época de fake no Orkut, que a gente foi onde a gente se conheceu, né, Madre? Pra quem não sabe, ainda a gente é uma amizade que vem dos fakes do Orkut, ali, 2009, 10... 14 anos de amizade. Foi em 2009. Né? E aí, toda vez eu te pergunto, agora eu guardei, não esqueço. E tanto que no fake mesmo, eu comecei com um fake héterozinho, tá? Porque eu fui apresentado ao universo fake por causa de uma prima minha. E aí eu falei assim, vou fazer um fake tcholinha, né? E aí eu tinha uns dois perfis de hétero e um perfil de tcholinha. E aí eu fui fazendo muitas amizades no perfil. E foi no perfil que eu te conheci. O seu era Alejandro, não? De tcholinho, o nome era Alejandro, né? Óbvio. Super tchola. Mas tive um namoradinho, um menino cabelo inteiro que eu conheci no interior, lá numa cidade vizinha de Abricampo, eu conheci no fake. Então, aí foi mais ou menos ali pros meus 15, 16 anos. Porque aí eu comecei a me assumir pras minhas amigas, né? Tipo assim, eu tenho uma amiga, tinha não, porque ela não tá viva, Graziele, beijo biscuit. Que era sapatão. E aí, tipo assim, acho que a gente, né, foi chegando nesse lugar, a gente foi ficando mais próximo, e aí a gente foi percebendo, assim, que a gente tinha essa coisa em comum, que era a nossa homossexualidade, assim. Ela era lésbica também. e eu gay. E aí ela foi meio que puxando, assim, eu queria conversar um negócio com você, mas só nós dois e tal. E, né, a gente desabafou um pro outro, né? E falou, não, sou mesmo, né? Isso que todo mundo fala, somos mesmo e tal. E aí a gente tinha as nossas outras amigas hétero em comum, e elas viam a gente cochichando e tal, e foi ficando aquela coisa sem graça. Tipo, então ela foi a primeira. Vocês estão escondendo uma coisa de nós, e não sei o quê. E aí a gente acabou, né, falando pra elas. Eu lembro que a gente se assumiu, tipo, no começo como bi. Que bíblia, bichona mesmo, gente. Assim, não, um B de LGBT todos existe, os trejeitos. sem apagamentos, mas é porque realmente, de fato, não era o caso, nem pra mim, nem pra ela. E aí foi as minhas amigas, assim. E aí, agora, pra minha mãe, tipo assim, ela meio que já... Meio não, né? Óbvio, a família da gente sempre sabe. Mas eu nunca tive uma conversa com ela de me assumir. Chegar, ai, mãe, eu sou gay, tá? E tal, tipo assim. Até porque eu ainda pensava se eu teria essa conversa ou não. Mas teve um episódio, assim, eu não lembro. Não sei porquê, minha mãe é... Sabe essas mães que vai num... Tipo, que pega pra conversa e se abre muito? A minha é dessas. E aí teve uma reunião na escola por causa de bullying. Ai, meu que era, tipo assim, o meu grupinho, eu e meu grupo de amigas versus um outro grupinho lá. E aí a gente praticava bullying com o outro. Mean Girls dela. E, obviamente, minha mãe já tava acostumada aqui. Qual que era o ponto das pessoas pra praticarem bullying comigo? Bullying homofóbico. Era me tirar de viado e me colocar num lugar pejorativo. Isso desde quando eu era pequeno. Então, ela já tinha o costume de ter que ir na escola e ficar lidando com essa coisa, sabe? Com o que as pessoas faziam comigo. E aí, eu acho que nessa reunião, parece que a minha mãe falou algo, tipo, eu sei que ele é gay e tal, eu sei tudo mais. E, sei lá, se alguém mexer com meu filho, não sei o que, eu sou capaz de qualquer coisa. Sei lá, ela hablou, a minha mãe hablou, madre defensora. E aí eu acho ótimo, porque ela vira da reunião e fala assim, e se essa conversa sair daqui, eu sei que ela vai sair daqui. Bate pra mãe da minha amiga, contando pra minha amiga vindo bater o negócio todo pra mim no outro dia. Mas aí foi uma sensação de alívio pra mim, que eu tipo, beleza, não vou ter que ter essa conversa com a minha mãe, porque ela já tá ligada. E aí foi tranquilo. E aí, você tinha quantos anos nessa época? 16. Foi, tipo, no meu último ano em Abricampo, antes de eu mudar. E aí eu me mudei, aí quando eu cheguei em Santa Luzia, eu já, tipo assim, não me escondia pras pessoas, sabe? Igual lá, eu ficava meio que escondendo, assim, eu ficava com os meninos lá escondidos, aí só as minhas amigas mesmo sabiam que eu ficava com as pessoas, né? Depois quando você começa a ficar, porque as coisas vão espalhando, mas assim... E aí eu também já andava com os outros meninos gays lá, às vezes, e o bando de sapatão, que Abricampo, terra de sapatão. E aí eu dava muito com as minhas amigas lésbicas lá e tal, e aí, tipo, né, adolescência, aí já vai chegando a certeza, né, pra família. Sim. E aí, quando eu cheguei em Santa Luzia, eu já não cheguei na escola, tipo assim, fingindo de louca, né? Já, tipo assim, já cheguei, e é gay mesmo, beijando meninos na escola e tal. E vivendo a minha sexualidade. Aí depois eu só contei pra minha mãe quando eu comecei a namorar mesmo, lá quando eu tava com meus
18, 19, por aí. Que eu ia no show da Gaga, né? Eu não morava à distância, o bofe era lá de São Paulo. E aí eu ia viajar com ele. Então a minha mãe ficou tipo assim, mas você vai pra São Paulo? Com quem? Aí eu, com seu genro. Ela, genro? Tipo assim, ela tipo assim, nossa, mas super cuidadosa, né? Porque ela não sabia que eu namorava, né? Ela Aham. sabia que eu era gay. Mas ela ficou meio assim, tipo assim... Ok, estamos tendo essa conversa agora, porque ele tá me contando que tem um namorado e tal. Depois ela ficou meio interessada em conhecer, nunca conheceu. Mas se mostrou interessada e tal. Mas ela sempre foi muito preocupada com a... Não com a minha sexualidade, mas com o que eu ia sofrer na rua, porque ela já acompanhou a infância, né? E tipo assim, mas quando você é adolescente, você lida melhor com as coisas e tal. E aí, à medida que foi passando o tempo, ela foi lidando melhor com isso. Mas enfim, eu não tive uma saída do armário. A minha sensação é de que eu fui tirado desde o início, desde quando eu era ali criancinha, por todo mundo, antes mesmo de eu entender o que era ser viado. E nunca tive essa conversa de, olha, eu sou gay, não sei o quê. Eu tive essa conversa com as minhas amigas. Que ficam falando, na época elas ficavam assim, nossa, eu tô muito chocada. Elas falavam assim pra minha amiga sapatão, a minha amiga era uma tuxa. Aí ficava assim, não, você, tudo bem, a gente já desconfiava. Mas ele, eu falava, gente, pelo amor de Deus. Porra! Bichona dessa. A bichona dessa ainda tinha, porque você falava que não era não. Mas aquela Graziele falava que também era hétero. E ela sabe. Mas eu acho que também tem ainda, né, amiga? Tipo, héteros afeminados, sabe? Tem esse tipo de personalidade hoje, tipo, de homens mais afeminados. Né? Você lembra do metrosexual, que era basicamente o homem que tomava banho? E tinha higiene básica? Aí eu faço a sobrancelha, eu passo creme na perna, eu cuido da eu barba. aparo os pelos, cuido da barba, lavo o cabelo, passo um hidratante, eu sou metrosexual. Eu passo uma base. Um pó pra tirar a oleosidade da minha pele, um filtro solar, vaidoso, eu sou metrosexual. Aí tinha um bofe num BBB que ele tinha, na ficha dele, ele falava, não sei o que, eu sou metrosexual. Tipo, gente, que palhaçada. Ai, sai fora, vai ter higiene básica, vai lavar a bunda. Homem hétero, lava sua bunda. E seu pinto também, pra ele não cair. Pega a doença. E passa a doença pra mulher, seus nojentos. Amiga... Mas eu acho que as nossas histórias encontram em alguns momentos, assim. Como que foi o seu? A sua saidinha? Eu acho que, assim, eu também fui, de certa forma, sempre fui afeminadíssimo, desde sempre, assim. E aí, eu lembro de um caso, assim, que eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos, e eu passava férias na casa da minha avó, numa cidade do interior, não era a minha. Era menor ou maior? Maior. Acho que uns 16 mil habitantes. 13... maior que a Bricampo. A Bricampo tinha 13 quando eu saí, não sei quanto tem. São Sebastião do Maranhão. E aí eu fui pra lá. E quando eu cheguei lá, a gente sempre passava férias em família, assim. Então vinham meus primos do sul, do Brasil e tal. Só que nessa eu tava sozinho. E aí eu cheguei lá, tinha uma boneca lá. E eu já brincava com as bonequinhas das minhas amigas, assim. Ia pra casa da Luana, beijo Luana, da Rebeca e tal, pra gente poder... Eu brincar com as bonecas delas, só que a gente brincava de boneca na casa delas, eu não podia sair desse ambiente, né? Então brincar na rua, brincar na calçada, brincar na minha casa. E nem me emprestar as bonecas, né? E aí tinha uma boneca lá, e aí ela não tinha roupa. E aí eu comecei a brincar com a boneca e tal. E aí minha mãe e minha avó costuraram várias roupas para ela usar. E aí eu ficava com saia, com vestido, sabe? Tipo assim, várias pecinhas, da mesma estampa, mas da mesma peça. E eu fiquei muito feliz, assim, ai, tem uma boneca. E aí eu falei, vou levar essa boneca pra casa. E aí eu peguei a boneca, peguei todas as roupinhas, fui lá na mala. Coloquei no fundo da mala, que eu falei, agora eu tenho uma boneca. E eu preciso levar ela pra minha casa, né? Porque eu não quero brincar só com ela aqui. E aí, Aí eu fui a viagem toda, assim, super ansioso. Ai, meu Deus, eu tenho uma boneca. E era tipo assim... Eu tenho vontade de chorar, a história nem acabou. Ai, que saco. E tipo, a viagem era umas 6 horas, assim, de viagem, sabe? Era bem, bem longo. E aí eu cheguei em casa, primeira coisa, vou pegar minha boneca. E aí, abri a bolsa, assim, super eufórico. E a boneca não tava lá. O Carlos com o olho cheio de lágrimas. Gente, vou segurar aqui pra não chorar. Mas aí a boneca não tava lá. Então, minha mãe viu que eu tinha guardado a boneca, tirou a boneca. E minha mãe ouve todos os episódios, tá? Não sei se ela vai lembrar desse episódio. Mas hoje eu entendo, assim, o que minha mãe fez por mim. Que
Era um lugar de preocupação. ela protegia a minha... Eu ser feminino, sabe? Uhum. Eu gostar de boneca. E em dados momentos ela protegia até do meu pai, assim, sabe? Porque eu sempre, né? Como eu já contei aqui, né? Gostei muito de Calypso, gostei muito de Ivete, eu tinha um karaokê em casa. Só que eu podia consumir isso quando meu pai não tava. Meu pai trabalhava fora e ele trabalhava viajando. Então ele tava em casa de 2 em 2 semanas, ele passava um fim de semana em casa. E aí, ela avisava, tipo assim, dava sexta de manhã, ela falava assim, seu pai chega hoje ou amanhã. E aí eu já sabia o mood que eu tinha que entrar, entendeu? Então, eu não podia ouvir certas músicas, fazer certas coisas, sabe? Então, naquela época, eu compactuava com isso, e isso foi muito importante pra viver o que eu queria viver, porque em momento algum ela me silenciou. Ela só falou assim, nesse momento não, porque no outro momento você pode, assim. Eu entendo perfeitamente, minha mãe de uma geração, né, enfim. Então, é o jeito que ela teve de cuidar de mim, sabe? E aí, isso de cuidar de mim, assim, ela foi uma pessoa que protegeu a vida inteira, até chegar na adolescência também, como você falou, né? Adorava dançar na escola também. Nunca me podou em fazer nenhuma coisa artística, assim. Era uma cidade pequena, então a escola era um ambiente que fazia com que a gente podia expressar isso, mas também foi um ambiente que me oprimiu muito. Não a escola em si, mas as pessoas que... As outras crianças. As outras crianças, assim. Então, eu apanhei na escola durante um período, assim, que foi um período muito difícil, né? Assim, que só eu sei, assim, minha mãe não sabe, tá sabendo agora também. Mas talvez por não conseguir mostrar minha fragilidade, né? Ai, sou bicha e aí não tô apanhando na escola e aí eu preciso que minha mãe vá na escola. Enfim, sabe? Eu não queria causar um caos, assim. Então eu aguentei muita coisa, assim. Dava uma vergonha também, né? De você chegar em casa e falar assim, ai, mexeram comigo ou me bateram porque estão falando que eu sou viado. E aí, tipo assim, o medo de você chegar em casa também contar e a sua mãe também, tipo, achar aquilo de você, sabe? Você querendo falar pra você mesmo que você não era aquilo, que você não merecia e tal. Por mais que você soubesse que no fundo a sua mãe ia, tipo, te proteger, ela brigar por você, depende de você ser ou não. Mas, tipo assim, pra não falar também, dava uma vergonha de falar o que você tava passando, né? Porque, tipo assim, a minha mãe não tinha dimensão do que ela não via. E muitas vezes eu passava isso até dentro da minha família, porque, tipo assim, eu tinha tios e primos que faziam coisas horrorosas comigo, tipo assim, de ficar me provocando, mexendo. E eu sei do lugar que isso vem, sabe? Hoje, foi passando os anos, eu tive uma relação bem assim com essas pessoas na minha família, sabe? E aí, às vezes as pessoas não entendiam de onde vinha, assim, esse a minha diferença, né? Às vezes que eu nem às vezes eu até ignoro, a pessoa finge assim e tal, e aí ficava uma coisa meio estranha pra algumas pessoas, mas tipo assim, velho, é desse lugar, porque você não espera que uma pessoa fique te maltratando, sendo cruel com você, né? Porque as pessoas são cruéis e elas não medem esforço, tipo assim, você é uma criança e tem um adulto sendo cruel com você, sabe? Assim, é muito feio, muito feio. Muito você devia maldoso. ter vergonha disso assim. E é muita maldade, é muita maldade. E aí, tipo assim, que essa pessoa vai crescer e vai, tipo assim... Vai esquecer, carregar. não, ela vai carregar, minha filha. Ela vai entender o quanto que você foi um maldito. E ele quer mais que você se exploda. Eu lembro você falou de família, vou fazer um gancho, mas eu lembro, tipo, de primos meus, eu muito pequena, amigo, eu fiz uma cirurgia com 5 anos. E aí eu fiquei na casa de um dos meus tios, né, que eu morava no interior, eu fiz a cirurgia aqui em Belo Horizonte. E aí ele, eu com 5 anos, ele me chamando de boiola, só que eu não sabia o que era boiola. E ele falando, você é boiola? E eu, tipo assim, o que é boiola? Então, assim, eu carrego essa memória visual até hoje na minha cabeça, sabe? Então, enfim, eu vou voltar só na época da escola. Ai, desculpa. Não, é isso aí. Você atropelou? Você tem carteira pra me atropelar? Não, eu tomei pau, nunca mais voltei. Você fez uma vez só? Fiz uma vez só. Ai, amiga, esse ano é uma das minhas Vem aí, vrum, Charlie XX. Vamos lá. E aí, na escola... tinha um prêmio nas quartas para os alunos de 4ª, 8ª e 3º ano. E aí, na quarta, chamava aluno padrão. Olha o nome. Tipo assim, o aluno que é o mais inteligente, o mais... se relaciona... Tem os critérios, né? Então, tira notas boas, se relaciona bem com os colegas, enfim. E aí eu não ganhei porque eles disseram que eu era briguento.
Só que eu não era briguento. Eu era a vítima nessa situação. Eu não brigava com todo mundo brigava comigo. Eu ia ficar apanhando, eu ia bater também. Então, muitas vezes, era visto ou era lembrado a hora que eu tava revidando. Que poderia ser depois de 30 vezes ouvir que chamava boiola. Na hora que eu revidei, isso era dito, sabe? E aí, a escola, né, enfim, teve esse olhar, né, lá em 2000, sei lá, em 6, enfim. Mas aí, no outro ano que eu fui pra 5ª série, uma professora minha de português, que eu tenho um carinho imenso por ela, Maria Aparecida. Beijo pra você, beijo pra Laura, beijo pro Lucas também, que são seus filhos, também tem muito carinho. Ela me alfabetizou, assim. E na 5ª série ela me deu aula de novo. E aí a primeira aula dela, assim, do semestre lá, enfim, era sobre bullying. Que eu lembrei que você falou de bullying na escola, né, e tal. Que aí ela foi e tipo assim, sabia que existe isso aqui? E que vocês estão fazendo isso aqui? E ela em momento nenhum disse meu nome, assim, sabe? Mas aí ao longo do tempo ela foi puxando, sabe? Puxou o meu, puxou de uma outra pessoa que era gorda na sala. E aí foi com que a escola começou a trazer essa pauta pra dentro da escola e retratar isso, sabe? Mesmo que muitos alunos, talvez quem oprimia não viu isso como algo legal, mas quem tava do outro lado viu. Então, assim, foi um momento que eu falei, porra, cara, as coisas podem mudar. Não mudou muito, assim, porque eu também me silenciei muito. Então, não era essa pessoa que ficava, ai, tá me chamando de viado, ai, tá me ameaçando. Então, assim, eu acho que até ali a 7ª série... Acho que foi o pico, assim, a 7ª série foi, porra, véi, fudeu. Mas, enfim, né, venci e tal. E aí o plot foi no 3º ano, que tinha esse 3º ano, né, do ensino médio, tinha esse prêmio e eu ganhei o prêmio. O viado, campeão. Como aluno padrão. Aluno padrão, a minha amiga é padrão. Padrão. E aí dava o presente, tipo assim, na 4ª série, eu até debochei disso e tal. O presente era uma televisão. Olha pra você ver, 2006, era uma TV. E aí eu tinha TV no meu quarto desde criança. Então, tipo assim, o problema não era o prêmio, sabe? Era algo que eu imaginei que minha mãe sempre foi uma pessoa que se debruçou dizendo que a educação é a salvação, e eu acredito muito nisso, pra gente que é pobre, pra gente que é do interior, pra gente que não tem grana, que a gente não é privilegiado, a educação sim, a gente ter acesso a uma faculdade, de preferência pública, se não com os programas, né, que facilitam a particular, pra gente poder alcançar aí o poder aquisitivo, né? Então, eu acho que no 3º ano, eu tava até tentando lembrar, acho que foi um celular que eu ganhei, assim, e tal, já era Android e tal, não sei o quê, troquei de celular, sempre que tinha pouco tempo que eu Seu tinha 3º ano já era Android? Deixa de ser mentirosa. 2013 já era Android, amiga. Seu 3º ano de 2013? 2013, formei 3º ano, 2013. Amiga, eu esqueço às vezes que a senhora é mais nova do que eu. Mas aqui, eu tô pensando uma coisa... Porque eu formei em 2011. No final de 2011. 2 aninhos, amiga. Não era Android ainda não, né? É porque 2013 foi que, tipo, lançou o Android e foi o boom do Instagram. Não, mas já tinha, porque nessa época também já tinha aqueles iPhone 4. 3GS e tal, sabe? 3? Assim, Também começava no 4, olha pra você ver. Não, amiga, já teve o 2, 3GS e tal. É, verdade. Já tinha Android, sim. 2011, 12 já tinha Android, verdade. E aí, ali na adolescência, né, você falou dos primeiros casos, assim, de me relacionar. Demorei bastante, assim, pra me relacionar e tal. Também. Com meninos, assim, na minha cidade. Tinha né, não tá lá mais, né? Mas beijo, Igor, que a gente a gente não se dava certo, sabe? Tipo assim, a gente tinha... Igor Damasceno. Uhum. A gente tinha tudo em comum. Amiga, até roupa, às vezes. Tipo assim, eu comprava um tênis, e aí ele comprava um tênis. Aí a gente ia pra aula no tênis igual. Sendo que, tipo assim, ninguém combinou nada. As viadinhas de gosto parecido, de gosto parecido. Ssó que a gente ficava... fazendo rivalidade e tal, e depois... Rivalidade entre bichas. Rivalidade entre bichas. Até hoje, né, amiga? Assim, as bichas gostam, né? Mas foi algo que, tipo... as primeiras pessoas que souberam foram as minhas amigas, né? Meninas mesmo. O Igor, eu fui aproximar dele bem mais velho, assim. Eu me entendi ali nos 12 anos e tal. Mas em relação à minha mãe, né? Que foi algo que, tipo... Teve 2 momentos, né? No primeiro momento... eu tinha uma mania de escrever, né? Eu tinha um blog e tal, escrevi. Amores imaginários que só existiam na minha cabeça. Ai, meu Deus, textos sofridos por meninas, sabe, amigos? Eu era bi também, né, como você. E aí,
Teve uma carta que tipo, eu fiz psicólogo, e aí eu escrevi uma carta que eu não consegui falar, verbalizar pra ela, que eu era bi, né, na época. E eu escrevi, entreguei ela leu e me devolveu. E eu guardei essa carta. E minha mãe foi e achou essa carta. Nossa. E aí eu cheguei da escola, ela tava com a carta assim na mão. Nossa. Não com essa cara, né? Super fechada, assim. Me explica isso aqui. Falei, explicar o quê? É isso aí. E eu já era bicha, porque essa carta já tinha tempos que eu tinha escrito ela, mas eu guardava, né? E aí eu fui e falei, mãe, é isso aí, sou bi, bi e tal, não sei o quê. Né? E aí ela ficou uns 15 dias não conversando comigo como a gente conversa, que a gente conversa muito, conversa sobre tudo. E aí ela deu uma afastada, depois a gente voltou. E aí, quando eu mudei pra BH, olha pra você ver, né, amiga, como as viradas de chave são semelhantes aí, né? Quando você veio pra BH, você se sentiu mais à vontade. As historietas das interioranas. E aí, quando eu vim pra BH, eu fui e conversando muito com um amigo meu que chama Felipe Duarte, beijo, me ajudou muito também. Tanto no meu entendimento, quanto gay também, quanto... Enfim, foi uma pessoa muito importante. Ele foi e ele deu carona pra minha mãe e foi lançando umas nelas. E aí, na hora que ela chegou, ele foi me mandou o WhatsApp e falou assim, ó, sua mãe tá super pronta pra você bater de novo. Porque eu falei com ele que eu tinha necessidade de falar, tipo, não sou bi, sou gay, sabe? E aí eu fui, tava no tanque lá, lavando um tênis com ela. Lava roupa todo dia. Que agonia, que agonia. E aí eu falei, é isso, sou bicho. Igual a Sabina Close, é isso, não tenho o que fazer, sou bicho. Ela, eu sabia e tal, não sei o que. Aí a gente conversou e depois disso... Então tá bom, obrigado. E pronto. Obrigado pela info, beijos. Beijos, já sabia desde sempre, assim. E a partir disso, nossa relação, né? Eu já tinha perdido meu pai, né? E aí nossa relação se fortaleceu e cada dia mais. E é isso. Deixa eu te perguntar, porque você falou da sua amiga aí que falou, vocês estão fazendo bullying, não sei o que, isso que vocês estão fazendo é bullying. Tipo, você tinha as amigas, tipo assim, que te protegiam mesmo? Porque você falou que você brigava. E Sim, tipo assim, eu lembro batia. que eu não era... Eu era meio Juliette, assim, eu deixava eles... Não que te deixava também, tipo, eu tinha medo de apanhar. Porque eu nunca apanhei. Então eu tinha muito medo de revidar e apanhar. Só que eu tinha amigas que brigavam muito por mim. Tipo, a Ana Clara, nossa, ela comprava briga, assim, pra mim de... Se precisasse, ela apanharia de um menino na escola pra me defender, sabe? Ela ia pra cima, brigava mesmo, e eu ficava assim, pelo amor de Deus, não precisa. Então, tipo assim, na adolescência, né? Tinha a Ana Clara, tinha a Vanessa, a Graziele, que é minha amiga lésbica também, a Ariane, eu tinha várias outras amigas, assim, mas na infância, assim, que eu e a Ana Clara, a gente tem a mesma idade, né? A gente nasceu na mesma semana, então a gente cresceu muito junto, igual irmão. Uhum. E tem uma amiga minha também, que é a Tamara, que hoje ela é até enteada do meu pai. E a gente também cresceu junto, ela é filhada da minha mãe e tal, e ela também era dessas de me defender. Teve uma vez que ela bateu na cara de uma menina da escola pra me defender, você acredita? Eu amo. Ai, gente... Mas assim... Então, é esse tipo de amigo que a gente precisa, né? Tipo assim, nossa, comprava muita briga. E aí eu lembro também, tipo assim, do meu irmão. Às vezes, se o meu irmão visse alguém fazendo alguma coisa comigo também, tipo, meu irmão me defendia super e tal, sabe? E é estranho pensar que tinha gente que fazia isso comigo dentro da minha casa, né? Sim. Tipo assim, na minha família. Sim. Porque tinha gente que fazia, às vezes enchia o meu saco e pegava no meu pé e queria fazer umas coisas comigo. Mas não era me chamando de viado e nem nada. Mas você sabe da onde que aquilo vem? Por que faz com você? Porque eu tenho um primo exatamente da minha idade, também é gay, que é o Clóvis. E era sempre eu e ele. Era sempre com nós dois, sabe? Que essas mesmas pessoas iam pra cima. Então, tipo assim, vai passando os anos, você vai entendendo por que essas pessoas fazem isso com vocês, sabe? E é sempre longe da minha mãe, porque ninguém fazia nada comigo na frente da minha mãe. Porque a minha mãe tinha bar, aí eu ficava na casa da minha avó no final de semana com ela. Porque a minha mãe tinha bar, ia trabalhar e eu ficava com a minha avó. Então, tipo assim, me pegavam pra Cristo, sabe? E quando o Clóvis morava no Rio de Janeiro na época, né? E aí quando a mãe dele vinha pra fazer visitas e tal, e ele ficava lá, era comigo e com ele, sabe? Uhum. Amiga, enquanto você falou da sua experiência, eu até pensei na minha aqui, mas eu não lembro das minhas amigas, assim, me defenderem a esse ponto. Que feio, sabe? hein? Aquelas... assim... Vamos rever as mulheres da garagem. Assim, Tô brincando. assim, até mesmo as primeiras pessoas que ficaram sabendo
de fato que eu cheguei e contei, apenas uma é minha amiga até hoje, assim. Então acho que já deu uma... Mas é porque depois que a gente conta também não tem muito do que elas defenderem, né? Que não faz sentido elas compararem. Tipo assim, elas vão achar ruim, vão xingar a pessoa de volta, mas no final das contas a gente é. Mas também acho que depois que a gente assume, não sei como foi pra você, mas se você assume pra primeira pessoa, se a pessoa que tá com você que é viado, você mas não vai assim, te atingir tanto. Você fica preocupado da sua família ouvir, né? Tipo assim, de alguém ver e tal, das pessoas estarem escutando, te ridicularizando. Mas eu já não ligava tanto assim. Só que como pegavam muito no meu pé, então, tipo assim, me irritava muito. Uhum. Então, muitas vezes, eu partia pra bater. Porque, tipo, cara, você me chamou de viado hoje 30 vezes. Você tá me perturbando, cara. Então, tipo assim, eu vou bater no você. Então, tipo assim, eu era bem diferente. Eu estouro a cara desse moleque. A cara dele. Então, muitas vezes, eu partia pra cima. Tipo assim, eu não aguento mais. E também, amiga, tem tipo, na fila, dar um empurrão, sabe? Tem essas coisas também que, tipo assim, não tem motivo nenhum daquela pessoa tá fazendo aquilo. E você sabe por quê? Quem sente sabe o que é. Então, tipo assim, apanhei bastante. Não nego, mas assim, bati também. Eu ia no soco. E batia nas meninas também, porque tinha umas meninas que eram homofóbicas também. Então, assim, eu não. Ai, menina, vou ter que te bater também, gata. Você é tão forte quanto eu. Maria da Penha. Não, mas tipo assim, tinham meninas assim, amigo, de 5 anos mais velhas que eu, mexendo comigo. Ah, mas então, as tipo meninas assim, héteros eram bem cruéis, porque tinha assim, as patricinhas da minha escola, umas meninas, igual eu te falei, essa menina que é a minha amiga bateu na cara dela porque ela tava mexendo comigo. Então as pessoas vinham mexer comigo, era pra me tirar de viado, não sei o quê. Então, tipo assim, sempre tinha as meninas héteros muito filha da puta, escrotas, que ficavam sendo homofóbicas. E aí, como que você revida? Praticando bullying com elas também, sabe? Tipo assim, falando da aparência física. Fala, nossa, era assim, aí começa a ofender minorias. Aí começa a ofender minorias, porque assim, realmente era tal. Mas depois de um tempo eu comecei a debater também. Daí? Que aí, tipo, é aquela coisa, né? Deixa a pessoa sem graça. Perde a graça. E aí? Uhum. E aí, gatona? O que você vai fazer com a sua piada agora? E você lembra de algum episódio de uma pessoa que, tipo, praticava bullying com você e hoje é viado? Hoje já sai do armário, assim? Porque eu lembro de um querido que ele me seguiu no Instagram uma época, e aí na hora que eu abri o perfil dele, ele era da minha cidade, mora lá no Espírito Santo. Eu vou falando só assim, porque quem vai saber quem é, se um dia ele ver esse vídeo. Mas eu lembro até hoje dele na quadra da escola, perto de mais uns 2 amigos que são héteros, tipo assim, me constrangendo super e me tirando pra viado. Hoje ele é casadíssimo com a Mona. E eu sempre desconfiei dele, sabe? Assim, sempre me vi um pouco de mim nele e vinha desse lugar. Na época, se é criança, você não entende, né? Amiga, tem, viu? Eu não, claro que eu não vou falar nome, nem dar qualquer sinal, porque é algo que, né, enfim. Mas tinham, inclusive, mais novos que eu. Tinha, tipo, um menino mais novo que eu. Que minhas amigas sabem, assim, né? Algumas amigas sabem quem é, que eu já contei quem é. Mas, assim, que, tipo assim, tirava o sério, sabe? E eu fui catequista na escola. Então... Elas muito católicas, né? Ai. Teve que fazer um episódio de religião, né, amigo? Que a gente tem historieta de religioso. Aula de ensino religioso com as madrinhas. E aí, ele era meu aluno na sala. Tipo assim, ele era uns 4 anos mais novo que eu. E era meu aluno, então, tipo assim... Ele não me desrespeitava dentro da sala. Mas depois que ele pisava pra fora da sala, ele me desrespeitava. E aí, tipo, eu deixava pra lá, mas a gente sabe que de certa forma dói, sabe? Uhum. E tem os que a gente fica que são casados, né, amiga? Que é tipo, né? Que tipo, você ficou e tá casado. E, tipo, casou? Não? Que é hétero e casou? Não. Nunca? Não. Inclusive, quando eu tava, tipo assim, eu tava já na adolescência, e a minha mãe tinha um bar, né? E aí teve um querido casado que ele deu em cima de mim dentro do bar. E eu fiquei super assustado. Pera aí, amiga. Eu acho que eu até falei da forma errada, gente. Casado com homem que você tá falando? Não, pera. Não, é uma pessoa... Eu não fiquei com pessoas casadas. Ah, não, mas um homem que hoje é casado com a mulher... Tipo, era solteiro. Era solteiro, fiquei com essa pessoa solteira. Mas hoje ela vive no armário vivendo uma... Vendo uma vida aí. Uma vida dupla, né? Espero que seja bissexual. Espero que seja feliz. Bissexual, a gente mas já teve de um caso de um cara que era, tipo, casado, tinha filha. E, tipo assim, ele era um homem adulto. Eu tinha 16 anos. E ele tava dando em cima de mim dentro da lanchonete da minha mãe, sabe? Tipo assim, eu trabalhando, a minha mãe lá trabalhando. E o cara, tipo assim, qualquer brecha que via. E aí, tipo assim, eu fiquei super assustado no dia. E depois, todas as vezes que ele me via na rua, ele ficava me dando encaradas, assim, tipo assim, meu filho, acorda pra vida. Você tem idade pra ser meu pai, quase. Mas outra coisa que eu ia te perguntar é se você também já cometeu o bullying homofóbico, porque eu não sei como que era pra você, mas tipo assim, eu tinha outras bichas na minha escola também, que às vezes eram amigas minhas, mas que
É porque eu lembro muito de um relato que o Gil deu no BBB, quando ele tava no BBB. Porque ele era evangélico, né? E ele era uma criança afeminada e tal. E aí que uma vez ele tava numa roda, sei lá, de crianças, adolescentes, e que começaram a xoxar e fazer bullying homofóbico com um amigo dele, não sei se era da igreja, que também era gay. E tipo assim, eles eram iguais, né? Eles passavam pela mesma coisa, mas ali naquela necessidade de sair do foco, o Gil também foi pra cima do menino mexendo com o menino, que o menino falava com ele até tu, Gil. Você lembra desse vídeo? Você não lembra? Depois eu vou te mostrar. E aí, tipo assim, acontecia comigo algumas vezes de fazer isso com outros meninos gays, assim, da minha idade, assim. Tipo, pra tentar tirar o foco de mim, eu vou jogar pra essa pessoa, sabe? Não cheguei não, porque assim, né, minha cidade tem... Vou falar, não. Tipo assim, vou aproveitar que estão falando do outro e não de mim, e vou me juntar aqui com os outros e vou atacar esse aqui pra ver se esquecem do meu pai, sabe? Porque é muito feio. Mas quando você é criança, gente, as medidas são desesperadoras pra você sair dessa situação. O sonho do oprimido é ser opressor, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Mas não, amiga, porque, tipo assim, na minha sala era o Igor e tinham poucos, assim, muito poucos. E aí, tipo, eu acho que como eu sempre estive nesse lugar... Né? Desde sempre, gente. Assim, com 5 anos eu lembro de um primo meu falar isso. Eu nunca... Tipo, outros estereótipos também, sem ser sexualidade, eu acho que nunca, assim. Ainda bem, né? Defensor dos direitos humanos, aí uma pessoa militante, né? Não ia fazer isso. Mas, amiga, a gente falou aqui da família, dos amigos, no trabalho, porque também é um ponto, assim. Ser gay no trabalho, eu acho que depende ali, né, da onde você tá, né, na sua profissão, no que você trabalha, como foi, assim. Aí, igual eu falei, pra mim foi muito tranquilo, porque os ambientes de trabalho nas quais eu me inseri eram, tipo assim, era local de trabalho pra viado, entendeu? Vamos dizer assim, porque, igual eu falei, eu já cheguei em Belo Horizonte não me escondendo, então eu já cheguei levando essa vida e tal. E aí, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi numa loja de roupas, que o Pedro trabalhava. Mais uma vez, Pedro Ruas, minha amiga, saudades, um beijo pra você. A gente se conheceu no Senai, né? A gente fazia um curso de moda lá no Senai, no Horto. E aí, o Pedro já trabalhava em shopping. E aí, ele me indicou nessa loja que ele trabalhava pra fazer freelance na época. Que o Senai acabou, eu precisava começar a trabalhar. E aí, eu acabei ficando. E aí, tipo assim, loja de shopping é vendedora viado. Dependendo da marca, né? Tem marca que contrata mais hétero, mas assim, sempre vai ter bicha trabalhando no shopping. E aí era muito ok, porque eu cheguei lá, era uma chuva de viado trabalhando. E aí depois eu fui passando, né? Eu fiquei trabalhando em shopping durante 7 anos. Então eu só trabalhei em lojas, assim, com muita bicha. Entendi. Porque aí eu trabalhei em lojas de roupa, depois eu fui pra lojas de maquiagem. E aí depois eu vim pro meu emprego atual, que também é cheio das Money Clay, assim. E aí não tem essa... mas hoje em dia também você não tem essa necessidade, né? Mas assim, pensando, me veio aqui um questionamento também, que é de como que nós da comunidade devemos chegar a lugares também, né? Subir e tal. Você chegou a ter algum chefe ou algum líder que era LGBT? Quando eu trabalhava em loja existiam, tipo assim, o meu gerente o Pedro foi subgerente, e aí tinham supervisores que aquelas tinham supervisores que aí eu já ia falar. Nessa primeira loja que eu trabalhei, eu não lembro agora de supervisores que eram. Eu lembro de visuais, merchandising e tal, mas nos cargos de supervisão, agora eu só estou lembrando de homens héteros. Mas... A supervisão era o maior, entre aspas? Seria o maior ali dentro do setor, assim, né? Tipo, você tem uma loja, você tem subgerente, gerente, e aí o supervisor é quem comanda uma rede, uma determinada praça de lojas. Uma praça de lojas. E aí, quando eu trabalhei nessa primeira marca, o cara era hétero, depois ele saiu, veio um outro homem hétero, e depois ele saiu, veio outro homem hétero. Olha só. Então, os gays ficavam, tipo assim, visual merchandising, que era um cargo ali que estaria próximo de uma faixa salarial mais próxima do gerente, sabe? E era, tipo, da gerência para baixo. E aí, na outra loja de roupas que eu trabalhei também, eu lembro de pessoas LGBTs nesse cargo, assim. Mas tinham pessoas em cargos mais... que era meio que era uma marca que era um negócio de família. Então, tinham pessoas LGBTs em cargos de segurança, tipo, mulheres. Em cargos de segurança, eu acho, em cargos de liderança. E aí, quando eu fui pra loja de maquiagem, que a gente já falou aqui onde eu trabalhei, né? Aí já tinha pessoas LGBTs em cargos de lideranças grandes, supervisões e tal, treinadores, enfim, cargos mais importantes, assim, até fazendo comunicações, né? Participando de campanhas
pra marca, se era uma marca que publicamente tinha um acolhimento mesmo. Entendi. Sabe? Eu pensei aqui na minha carreira, líder eu não tive, direto. Eu nunca tive. Assim. Onde eu trabalho hoje também tem. A gente já questionou isso, levantou que a gente vê poucos. Uhum. Dependendo do nível, assim, do nível de hierárquico, lá em cima mesmo, a gente tem pouquíssimos. Uhum. Tá me vindo na cabeça um agora, mas, tipo assim, supervisões e tal, mais pra baixo também vejo com mais frequência, mas a gente já levou essas questões, assim. Ah, que bom. Porque, né, assim, a gente... Até pra você que tá embaixo, né? Você tem como espelho, você tem como objetivo. Sim, é isso que eu já ia falar. Será que eu vou conseguir chegar lá porque, também, tipo, né? quando a gente tem uma referência, mesmo que, tipo assim, não é... Dentro da empresa, por exemplo, então, tem um que é da mesma área que eu, do marketing, que é o Pedro Alvim, que ele trabalha na Magazine Luiza. E assim, ele é um foda, muito foda. E tipo assim, abertamente, né, gay, enfim e tal. E aí fala disso nas redes. E é um cara muito foda. E ele tá no setor, dá muito curso, é uma pessoa muito vista. Então, tipo assim, quando eu conheci ele há anos atrás, né, não sei nem quantos anos, muitos anos, eu falei, gente, eu posso chegar lá. Vira a chave, porque, tipo, a gente não vê, quando a gente pensa aí em conselho de administração de empresa, de presidente, a maioria são homens brancos, héteros, né? Uhum. Então, assim, dita ali um pouquinho do que até a empresa vai seguir, né? E aí tem empresas que até colocam pessoas estratégicas ali, né? Pra poder até melhorar essa harmonia. Mas, gente... É porque a gente identifica também, né? Porque você sabe que no final das contas, quando vai ter uma vaga dessa disputada por uma pessoa LGBT, né, por um homem e uma mulher, por um homem hétero, um homem gay, ou um homem hétero e uma mulher lésbica, uma mulher hétero e uma mulher lésbica, uma pessoa cis, uma pessoa trans, enfim. Você sabe uma pra onde PCD. que essa... uma pessoa PCD, uma pessoa preta. Uma pessoa preta. Você sabe pra onde que essa vaga, quem vai pegar essa vaga, sabe, assim. Por mais, né, que a empresa se mostre e tal, no fim do dia... Tem alguém na frente. Nessa pirâmide aí tem alguém na ponta. Sempre tem alguém na frente. Porque quando a gente pensa aí em até acesso à educação, né? Então vamos pensar aí em pessoas da comunidade que, infelizmente, são expulsas de casa. Então elas não têm condições financeiras, até psicológicas, né, para continuar estudando. Então elas vão para empregos ou situações muito precárias e tal. E aí, às vezes, ela chega num nível, assim, que ela ralou pra caralho pra chegar. E aí tem uma pessoa que, tipo assim, teve uma vida muito mais fácil. E aí essa pessoa, ela é mais capacitada. Então, às vezes, a empresa não quer nem dar oportunidade, sabe? Por isso que, assim... Mas no LinkedIn ela potencializa talento. Potencializa talento, pois é. Tipo assim, uma coisa que me irrita muito, infelizmente, eu sou a favor da tecnologia em vários momentos, mas, gente, um processo seletivo de 7 etapas, 10 etapas, em que todas são testes, que você não olha na cara de ninguém, que ninguém ouve sua história, que ninguém ouve o que você sabe além do que ela quer saber. E às vezes é um cargo que nem você vai precisar de ferramentas tecnológicas, porque às vezes é uma pessoa que tá tentando que ela não tem muita afinidade, né? Não, e que não tem... precisão, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo, me irrita ali, que desfavorece a gente. Muitas pessoas, né, de não acessarem ao emprego, assim. Então, eu acho que na minha experiência, eu não tive líderes, infelizmente. Eu tive líderes mulheres, assim, que transformaram a minha carreira, que de uma forma, assim... Nossa, inigualável. Quando você tem uma gestora mulher, ela tem mais sensibilidade, ela te olha com mais carinho, ela sente... Ela consegue identificar talvez mais fragilidades que você tenha, mais coisas que você... Tipo, cara, você não consegue entregar alguma coisa e ela tá aberta pra te ouvir, tá aberta pra te auxiliar e pra te ajudar. Então, assim, as minhas líderes mulheres, assim, eu tenho a maior felicidade do mundo em ter. Mas, infelizmente, de LGBT, quero um dia ter. Então, assim, ou sei, assim, já tive a oportunidade de ser, né? Hoje eu sou chefe, né? Sou líder aí. A minha amiga é cargo de liderança. Ela chama os amigos pra almoçar no Querida Jacinta. E esquece que eu sou estudante de teatro, mas não tem dinheiro pra ficar almoçando um prato de R$60, já falei. Hoje, né? Aí corta pra ela postando uma foto no Florestal, comendo um almoço de R$200 no crédito. Se puder parcelar, eu tô parcelando. Ah, mas uma vez no mês não tem problema, né, amiga?
O problema não pode ser toda semana. Mas aí, hoje, né, assim, as pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, né, e que eu tive e tenho, né, são pessoas que eu busquei trazer. Então, 2 oportunidades que eu tive de escolher uma pessoa pro meu time, eu escolhi uma pessoa LGBT. Dê emprego pra gays. Dê emprego pra gays, dou emprego pra gays. Pra então, lésbicas, assim, pra bissexuais, pra travestis. porque quando a gente consegue, quando a transformação tá na nossa mão, eu prefiro fazer com que seja da melhor forma, assim, sabe? Mas é isso, amiga. Amiga, você acha que é uma obrigação? Sair do armário pra você é uma obrigação? É uma questão tipo assim, é essencial, tem que sair do armário. Tem que chegar uma hora que, tipo assim, é um negócio que não dá. Tem uma hora tem que sair do armário. Tipo, tem prazo. É obrigatório, tem prazo. Amiga, eu pensei numa situação aqui que eu acho que tem que sair. E aí depende do quê, sabe? Porque, por exemplo, eu me relacionei com uma pessoa que não era assumida pra família. E aí, quando a gente entra numa relação com essa conjuntura, assim, várias coisas são pontos ali. Então, almoço domingo na casa da sogra não existia. A família dele não sabia da minha existência. Então, é algo que, tipo, fez com que juntou várias coisas e a relação terminou. Então, assim, eu acho que é essencial ser quem você é, né, cara? Então, assim, enfrenta aí os desafios que você vai ter. Eu acho que é importante escolher um momento certo. Assim, não vou incentivar ninguém com 15 anos, sair de casa, enfim, chutou a porta e não tem amparo nenhum em situações, enfim, não incentivo isso por nada. Então, talvez é só ali esperar, não é o momento certo, mas um momento seguro, sabe, pra pessoa, tipo, cara, se eu tiver apoio pra família, né, conseguir apoiar, bora, mas é porque a minha preocupação é essa pessoa não tem ninguém, sabe? Mas eu acho que no seu momento de cada pessoa, as pessoas devem sair, sim. Por elas e pelas outras, assim, sabe? E você, amiga, temos que sair do armário ainda? Não. Não? Mas, pensando assim, eu não vim desse discurso, porque não existe sair do armário que ninguém se assume hétero e ninguém se assume... Gente, para de falar essa baboseira, porque são contextos diferentes. Óbvio, ninguém deveria precisar sair do armário e ter que ter essa conversa, sim, mas isso existe e vamos lidar com a realidade, parar de criar, sabe, distopias. É distopia que fala? Nem sei, tô tentando falar uma palavra chique agora e às vezes eu tô sendo a mais burra do mundo. Mas assim... que são contextos sociais, cada um tem uma realidade, entendeu? Igual você falou assim... né, tipo, você namorou uma pessoa que estava no armário e tal. Eu, de fato, não me sujeitaria a ter uma relação com uma pessoa que não é assumida. Porque eu não gostaria de passar por essas coisas, sabe? Eu lembro que na minha adolescência eu tive um namorico ali com esse menino que eu conheci no fake e tal. E aí era tipo esse menino? KKKK. E a gente se conheceu na internet, aí tipo assim, a gente não era assumido pra família, né, apesar de que eu era um boiolão e tal, e ele tinha mais uma passabilidade hétero ali, porque ele era um pouco mais heteronormativo. Um pouco mais como se eu fosse algum %, né? Mais masculino, mais né? masculino, não. E aí, ele era todo colírio da Capricho, cabelo Justin Bieber, não sei o que. Amiga, que sonho, né? Nessa época a gente queria... ele era um bonitinho, assim, muito fofo. E aí, ele, tipo... Nossa, eu lembro que eu sofri muito, porque, tipo assim, a gente tendo esse namorico, e aí apareceu uma menina no Orkut, ele começou a conversar, a menina dava muito em cima dele, e ele ficava assim, não, porque eu vou ter que ficar com ela, porque ela tá dando muito em cima de mim, e aí pra ninguém desconfiar, eu tenho que ficar com ela, sabe? Tipo assim, que lixo você está sendo com essa menina que está muito afim de você, e que lixo você está sendo comigo. E com você mesmo. E com você mesmo também, tipo assim, fazendo uma coisa que você nem queria de verdade, só pra, sabe? Mas isso acontece também, tipo assim, eu tinha pessoas que eram, né, LGBTs, homossexuais lá e lésbicas, enfim, que ficavam com outros meninos, assim, pra tentar fingir ali, né, dar uma disfarçada. Mas voltando no ponto, que eu acho que isso não é uma realidade de todo mundo, sabe? Assim, vão ter pessoas que vão chegar nos seus 50 anos e que elas vão viver uma realidade que não dá pra elas saírem do armário, seja porque elas ainda têm uma família que não vai aceitar. Concordo. Ou até mesmo... Porque, talvez elas se descobrem com 50. Já tem família, tem 5 filhos, casa, carro e dono de empresa. Imagina, é difícil, amiga. É isso que eu ia falar. Porque, tipo assim, quando a gente para pra pensar nessas pessoas que vivem, né, que a gente fala de vida dupla, que são esses homens que têm consciências, né, que às vezes não são bissexuais, às vezes, claro,
Bissexuais existem, gente, pelo amor de Deus. Falando o óbvio aqui. Mas tem pessoas que, de fato... O óbvio tem que ser dito muitas vezes. De fato, existem homens que são homossexuais e que levam uma outra vida, né? Porque cresceram ali, né, nessa estrutura, né? Numa família tradicional, patriarcal, machista, homofóbica e tal. E vão vivendo essa vida. E às vezes você começa nisso achando que um dia vai pro fim, mas aí você constitui uma família. Você chega ali nos seus 30, 40, 50 anos, com uma esposa, filhos e netos, você imagina pra cabeça dessa pessoa, tipo, ela cogitar sair do armário, sabe? Tipo assim, abrir mão daquilo tudo que ela construiu, desestruturar aquilo tudo, porque vai dar uma desestruturada naquilo ali, sabe? Tipo assim, talvez você tenha filhos que, né, vão lidar com aquilo, assim, de maneira positiva depois de um momento e vão te acolher. Então, talvez não. E aí o seu medo de perder aquela família, aquela rede de apoio que você tem. Então, tipo assim, você continua naquilo ali a troco da sua felicidade. E a vida dessa pessoa deve ser muito difícil, sabe? Assim, a cabeça dessa pessoa deve ser muito complicada. Sim. Então, eu não acho que existe uma obrigatoriedade, que tem um prazo. Eu acho que vai variar mesmo de acordo com o contexto. Com o contexto social daquela pessoa mesmo. Concordo. Mas tem essas situações também que, tipo assim, às vezes... A gente acabou de falar, o óbvio precisa ser dito, às vezes não precisa. Tipo, a minha situação com a minha mãe, ela percebeu. E eu nunca tive mas eu nunca tive a conversa com ela, porque eu sabia que no fundo ela já sabia, assim, né? Ela não esperava nada de mim. Então eu só contei quando eu já tava namorando, que aí eu precisava contar também. Mas é isso, eu acho que vai muito do contexto histórico, familiar, social da pessoa. Não vejo obrigatoriedade de tempo e nada, mas de fato eu não estaria disposta a me relacionar com uma pessoa que vive no armário, porque não é a vida que eu levo. Tipo assim, óbvio, eu não levo homens pra minha casa, eu não tenho uma vida que... Eu nem sei se pela minha família, tá? Tô falando assim, baseado em mim, no que eu vejo da minha estrutura familiar, assim, e tal, e pensando na minha casa, é que não tem uma pessoa que chegue na minha casa que leve um marido, um namorado, uma pessoa que, né, do mesmo gênero, enfim, do mesmo sexo, enfim. Eu tenho um tio que é homossexual, tipo, ele é casado há anos, desde que eu era criança, ele já tinha o mesmo namorado que era o marido dele. E ele sempre frequentou a casa da minha avó e tal, mas sempre foi apresentado pra gente enquanto criança que o marido era um amigo, e que não sei o quê. Então, tipo assim, não tinha muita troca, não tinha troca de afeto, assim, sabe? Pública. De uma relação amorosa, de homem pra homem, na frente dos familiares. Ele sempre manteve, assim, dessa forma. Tanto que a minha mãe sempre pautou, às vezes, durante um período da minha vida, a minha sexualidade nisso. Só que eu sou outra geração, eu sou outra vivência. Eu não tô zero disposto a ficar comedido com alguém que eu estou me relacionando ou amando e tal. Tipo assim, não beijo na rua, não vou beijar na minha família, me preocupar em não chamar a pessoa por um apelido carinhoso ou de amor. Enquanto, né, eu vejo as minhas sobrinhas, as minhas primas e tal, todo mundo tendo essas relações e trocando carícia na cozinha da minha casa. Pra mim, o buraco é mais embaixo. Então, eu não levo essas pessoas, eu não trago essas pessoas pra dentro, sabe? O relacionamento que eu tive, eu não trouxe pra dentro do meu âmbito familiar. Mas também isso foi há 10 anos atrás, então não sei como seria hoje. Talvez hoje seria mais tranquilo e eu tô pondo esse empecilho, sabe, baseado em 10 anos atrás. Poderia ser diferente, mas já não cometo, sabe? Aí é isso que eu tô falando, é a realidade de cada um também, sabe? Às vezes vai, igual você tem o privilégio de poder levar seu namorado na sua casa e frequentar a casa do seu namorado, conhecer os pais dele, né, querida? Nossa, esperei por muitos anos isso. E aí tem gente que... né, que tem a realidade mais complicada, mas ainda dentro disso tudo, tipo assim, todo mundo tem ciência da minha sexualidade, então eu não tenho pra que me esconder. E no momento que você quiser levar também, isso não vai ser... Tipo assim, eu não estaria disposto a viver uma relação com uma pessoa que, infelizmente, passa por essa situação, sabe? Porque aí também você pega essa carga da pessoa, sabe? Pra você tendo uma vida muito tranquila, não cabe pra mim. Sim. E... é isso, assim, eu não estaria disposto. Realmente, eu admito que eu não estaria disposto a viver isso. Olha só, uma mulher de escolha. Uma mulher de escolha, uma mulher que sabe o que ela quer pra vida dela. Mentira! Sabe sim. Amiga querida, esse episódio hoje, hein? Nossa. Ele fez o quê? Emocionou. Ela sabe puxar o gatinho. Eu gosto. Isso aqui não tá no roteiro. Quem quiser conferir pode olhar. Elas são boas. Elas são as boas todas. O que emocionou você essa semana, minha querida? Gente, o que emocionou? Isso aqui me emocionou 2022 inteiro não, que foi desde quando saiu, e está me emocionando ainda porque tá pra chegar.
Semana que vem já tá aí, dia 5 de abril, segunda temporada de Todas as Flores, All the Flowers. Na Globoplay. Pra quem não sabe, Todas as Flores é uma novela de João Manuel Carneiro, autor de Avenida Brasil e A Favorita. Nossa, só canetada em Avenida amor, Brasil. Cobras e Lagartos da Cor do Pecado. Amiga! Tudo dele, amor. Eu acho que a Avenida Brasil foi a última novela que eu acompanhei, assim, de assistir todo dia. E as outras, assim, só canetada. A trilha sonora de Cobras e Lagartos era ótima, amava. Amava. Mas enfim, a novela foi feita para um formato da Globoplay. Então ela teve aí uma leva de 40 episódios. Eram 5 episódios lançados toda quarta-feira. Entrou em ato por causa do Big Brother. E vem aí uma segunda temporada de acho que mais 40. Dia 5 sai, os 5 primeiros. E temos aí as protagonistas, que são Sophie Charlotte, Letícia Colin e Regina Casé. Letícia e Regina são vilãs. E assim, só galera foda, texto foda, atuação foda. Letícia Colin fazendo uma vilã assim, amiga, top vilãs da teledramaturgia maior que a Carminha e que a Nazaré. Ela é a filha da Carminha com a Flora, que são outras duas vilãs do E neta da Nazaré Tedesco. Neta da Nazaré Tedesco. Arrasando, assim. E nossa, gente, quem assistiu sabe o que eu tô falando, e quem não assistiu vai assistir, porque Todas as Flores é tudo. Vocês não vão se arrepender. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa série é aquela que essa novela, na verdade, né? Ela é a que foi lançada junto com a da Jade Picon, que bombou mais? Isso, qual que era o rolê, gente? Qual que era aquelas Carlos News, revista Tititi agora. O rolê era o seguinte, o João Manuel estava na fila, né? Porque a Globo tem a fila lá de autores. Esse autor é a novela dele agora, a próxima é desse autor. Tem isso? Tem isso. Aí, eu tô chocado. Amiga, tem aí vai isso. revezando. Aí, às vezes, acontece os percursos de adiantar uma obra de achar que a do outro vai encaixar melhor pra essa fase. Porque, tipo assim, se foi uma novela que deu muita audiência, eles querem manter. Se foi uma novela que deu menos audiência, eles vão puxar uma trama que eles acham que vai pegar mais rápido. Então, tem essas modificações. Mas, normalmente, tem uma fila padrão a ser seguida. Deixa eu te interromper de novo, mas que é uma pergunta que você quer da área. Tipo, essas tramas que puxam, assim, pra prolongar a novela. É algo que já é meio estruturado, ou tipo assim, cara, você é o Carlos Augusto, é o roteirista dessa novela, tá bombando isso aqui, você vai sentar agora e vai redigir uma história pra esse personagem aqui, nesse viés. É uma coisa que demanda, mas é momentânea, ou é algo que já é planejado? Amiga, tem o que eles falam que é tipo obra fechada, que aí, tipo assim, o negócio já tá todo pronto e ele vai acontecer daquele jeito, sabe? Chique. E tem o que é a obra mais aberta, que pode ir sofrendo adaptações, mas todas essas obras, né, essa seleção de novelas, até essa questão do que passa, o que vai passar na frente e tal, porque tem, tipo, meio que uma diretoria, assim, do núcleo de dramaturgia da Globo, por exemplo, né, quem vai aprovar as histórias ou não. Até uns anos atrás, por exemplo, era o Silvio de Abreu, que era responsável. Hoje em dia eu não lembro quem é mais. Mas aí ele ficava fazendo. Então, tipo assim, teve umas novelas que teve uns problemas. Tipo, ele meteu muito bedelho, pediu muitas adaptações e tal. Um exemplo foi Um Lugar ao Sol, que era a novela do Carl Raymond, que tinha um gêmeo, aí um morria e ele assumiu o lugar do outro. Sabe? E aí essa novela ela começou a ser gravada antes da pandemia. Aí parou as gravações por causa da pandemia e depois ela voltou. Então, quando ela estreou, a novela já tava toda gravada. Lembro. E aí, no final, eles deram, tipo, que uma picotada ou uma estendida numa cena, de fazer uns capítulos sem gancho, foi ficando ó. Mas a questão de Todas as Flores é porque Todas as Flores estava na fila pra estrear. E aí, tipo assim, pediram várias alterações na obra várias vezes pra mudar o nome. E, tipo assim, depois de Avenida Brasil, o João Manuel não teve nenhuma novela que foi de fato sucesso. Muito pelo contrário, foi A Regra do Jogo e Segundo o Sol, que era aquela que a Giovanna Antonelli era baiana. Enfim, as duas novelas foram um fiasco, entendeu? E o povo já ficou com meio receio de jogar aí no horário nobre de novo. E aí pegaram essa estratégia, porque agora, a última dela foi A Força do Querer. E A Força do Querer teve uma audiência excelente, teve Perigosa e tal, foi sucesso. Foi ótimo. E ela tinha vindo de Salve Jorge, né? Que não tinha bombado assim e tal. Mas Salve Jorge não, Salve Jorge foi fracasso. E aí, tipo assim, apostaram mais nela. Então vamos passar a Glória e aí vamos jogar a novela dele pro formato da Globoplay. Então picotaram a novela, né? Tá aí a novela no Globoplay ela tem menos núcleos, as coisas acontecem mais depressa, e aí o resultado. Travessia é uma merda e Todas as Flores é uma obra-prima, amor. E aí, tipo assim... Mas também, no final das contas, a Globo fez até bem, porque quem pagaria a Globoplay pra poder ver Travessia? Eu não pagaria. Você pagaria pra ver a Jade Picon falando... Pai,
Eu tô muito apaixonada. Lídia, pega os remédios. Você não vai flopar. Você não vai flopar meu lance com a Ari. Eu tô Nossa, gente. muito apaixonado. Que vexame. Eu tô essa novela. tensa. Mas. E aí o rolê foi esse, entendeu? Mas aí tá dando um banho, a novela é ótima, tudo de bom. Assistam Todas as Flores. E você, madre, o que te emocionou? Aquela que falou. O que emocionou a madrinha? Eu ia indicar semana passada, mas eu não tinha terminado de assistir. E aí, na hora que eu terminei, eu falei, uai, é só isso? 3 episódios, gente. Então, assim, vale esperar a pena. Ah, você já tinha assistido os 6, estavam esperando mais? Já tinha acabado. Não, meus amores. Amiga, assim, eu falei, gente, deixa eu terminar, porque eu quero indicar realmente se for bom no episódio de hoje, né? A Jisoo cantando em Sour Candy. Uai, já acabou o verso? Alan Del Rey Snow on the Beach com a Taylor Swift. Só uma frase. Mas é uma minissérie que chama Voo 370, o avião desapareceu. Gente, assim, como que isso existiu é uma coisa muito louca. Eu não vou dar spoiler, porque não deram um veredito final. Ele desapareceu. Mas é um voo que saiu da Malásia, cidade Kuala Lumpur, e foi pra Pequim, na China. De madrugada, assim, meia-noite, tanto e tal. E o avião sumiu, ele desapareceu numa rota, sumiu. Tem um momento, isso fala bem no começo, tá? Então não é spoiler. Tem um momento, Não é spoiler, se você não viu, fala no começo. bem no comecinho. Que é ele sai de uma... Eu nem sabia disso. Ele sai de uma área que um país faz o controle, assim, de certa forma, né? Recebe aquele avião e ele vai para um outro país. Então, outro país recebe esse avião. Então, tipo, tem um momento que, tipo, ele fala tchau, Malásia, e boa noite, China, exemplo. E aí, na hora que ele faz isso, ele dá o boa noite, fala, voo 370, boa noite, Malaysia Airlines, lá, que é o nome da companhia. E gente, o mapinha assim, o avião some. Acabou. Até hoje, amiga. Sumiu. Até hoje. 2014, aí, ano que vem faz 10. 239 pessoas a bordo. Então, assim, em dados momentos eles culpam o piloto, e aí depois eles... Não, esse avião caiu, não tem lógica. Não, ele caiu, ele ficaria... Vou dar um pouquinho mais de enredo. Ele ficaria mais 6 horas voando com o combustível que ele tava. Ele poderia ficar mais 6 horas voando. E aí, eles fazem tipo assim, o FBI não colabora, e aí várias pessoas começam a investigar por conta própria. Então, jornalistas, enfim, vão entrevistar as famílias e tal. E aí eles vão entendendo várias coisas, mas que a FBI, enfim, fala que não sabe. E aí tem uma empresa que ela fornece dados lá sobre voos, assim, enfim. E aí ela dá um dado que fala que o avião virou, né? E foi pro sul, pro Oceano Índico. E aí, amiga, assim, eles deslocam inúmeros navios, inúmeros aviões, helicópteros pra revistar essa área do oceano, que é gigante, 120 mil metros quadrados, assim. E não acha nada, amiga, não acha nada. Aí começa, tipo assim, acha um pedaço não sei aonde, lá. E assim, enfim, é uma coisa que no último episódio que falam... Ela contando no final. No último, só 3 episódios, 40 minutos cada um. No último episódio que dá pra você entender mais ou menos o que aconteceu, mas tem uma geopolítica envolvida ali, Estados Unidos. Então, tipo assim, esse avião não sumiu à toa. Sabe? Porque ele tinha... Aí já é spoiler, foda-se. Ele tinha uma embarcação que não foi escaneada. Várias caixas que não escanearam e botaram dentro do avião. E aí, nesse dia, os Estados Unidos estavam invadindo uma área lá também, que os Estados Unidos também adoram uma gracinha. Então, estavam invadindo uma área lá bem nesse dia. Então, tipo assim, que é uma teoria que a gente estuda na faculdade de comunicação, que chama Agenda Setting. Que é quando você escolhe porque, tipo, você abre você liga a TV. Você vê os conteúdos no jornal que o jornal seleciona para você ver. Ele tira vários conteúdos que também podem ser importantes, porque ele não conhece todo mundo, não sabe o que é importante para você, Carlos. Censura. Entendeu? Então, é uma teoria que
que é... Você tem que escolher, mas o que escolher, né? Então, foi meio que pra tirar um pouquinho o olhar dessa invasão que os Estados Unidos estavam fazendo e o avião caiu. Caiu não, né? Pode ser que... É igual aquela série O Manifesto, que o avião some por 5 anos. Você já ouviu falar? Não. Ai, filho, isso aí eu Outra indico outro indicação da dia. madrinha. Mas Outra é porque, tipo assim, o avião tá voando, e aí daí uma turbulência, enfim e tal. Eu não continuei a série porque depois ficou bem chato. Mas aí, tipo assim, eles vão e pousam. Só que na hora que eles pousam, tinham 5 anos que eles estavam desaparecidos. Então, tipo assim, cara, é coisa de louco. Mas isso aí não é baseado em fatos reais, não. O voo 370 é real. Então assistam, é muito bom. E vamos finalizando, né, minha querida? Vamos lá, eu sou o Fecito, Feciane, Falciane, jamais. Me sigam nas redes como Efes, tô lá. Algumas fofocas que a gente solta aqui. Só quem tá no Twitter, tá no Instagram, sabe? Então não deixe de seguir a gente não, tá bom? E você, Carlosita? Eu sou Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquim, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como Carlos Noog, N de navio, O-O-G. Um beijo e um cheiro, meus amores. E até o próximo episódio. Sigam a gente em todas as redes sociais, @podmadres, Twitter, Instagram, TikTok, Grindr. Eu só, no caso. Tinder também. Beijo, gente! Beijo! Ai!